Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um É Isso Mesmo podcast com o Fernando Celestino e Carlos Macedo. E aí, pessoal? Fala, pessoal. Primeiro eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, hein? Sem eles, nosso processo não seria tão brilhante como esse, hein? Primeiro é o Mucuri Coworking, esse espaço maravilhoso que é sede do nosso podcast. É oferecido pelo Mucuri Coworking. Aqui você pode alugar por hora, período, diária, planos mensais. A gente cria um orçamento conforme a sua necessidade. Coimbra Body Shop, que está sempre presente aqui com a gente, oferecendo um brinde para os nossos convidados. E Jorge, você já vai receber também um brinde aí da Coimbra logo mais. Pessoal, hoje está incrível que a gente tem um cara que é o mito da região. Sobre nutrição, esporte, fármaco aí, e logo mais a gente vai apresentar. Mas antes disso, gostaria de convidá-los para deixar aquele like que é muito importante para a gente. Já vem aqui, se você está no YouTube, né? Já deixa um like aqui para a gente, já se inscreve no canal aí, já compartilha esse vídeo aí para pessoas que têm interesse de saber mais sobre esse tema. No nosso canal do Spotify, a gente também tem todas as séries de gravações lá que vocês podem dar uma olhada lá para poder acompanhar. Pessoal, eu recomendo vocês aí que corre, que vai para atividade física, que está no carro, dá o play lá no Spotify, vai ser muito massa. E o nosso Instagram, a gente sempre está fazendo recortes assim de frases e de momentos aí especiais que vai ser muito importante aí e você pode acompanhar também por lá. Então vamos lá, Fernandinho? Galera, hoje a gente tá recebendo aqui, como o Carlos falou, um mito aqui, né, da nossa cidade, bem conhecido aqui, Jorge Fael, grande Jorge, né? Jorge, para nós é um prazer recebê-lo aqui. Na verdade, a gente já tava tentando marcar esse episódio já tem um tempinho, né? Só que a rotina de um cara que ele é farmacêutico, nutricionista e profissional de educação física, dono de academia, presta consultoria esportiva, né? Atleta. Eu queria... Não, na verdade, vamos perguntar aqui já. Como é que você consegue, dentro de 24 horas, fazer tudo isso, amigo? Bem, o fato de ser atleta, realmente, quando eu estou próximo a competições, fica mais complicado administrar toda essa rotina. Sempre algo daí que você falou vai dar uma sofrida na rotina, com certeza. Alguma coisa vai ser feito mal feito. Mal feito. Aquele ditado, como é que você faz tudo? Eu faço tudo mal feito. Na verdade, quando chega próximo de competição, a ideia é que eu não tenha uma rotina tão assim cansativa de trabalho. Mas se eu pudesse, né, como a pergunta é como é que dá conta, inclusive já adentrando em outros temas que nós vamos entrar, basicamente é você construir uma rotina que seja humanamente possível. Muito dos nossos erros, das nossas vidas, é porque a gente quer colocar uma rotina que nós não damos conta de cumprir. Faz aquele planejamento ali de 1000 coisas num dia, né? Tudo em cima da outra, não vai ter como. Exemplo, antigamente eu atendia entre 13 a 15 pacientes, era a minha média, 13 a 15. Mais ou menos 8. Isso ao dia, né? Isso, ao dia. 8 a 10 presencialmente e 3, 5 online. Isso é humanamente possível você manter uma qualidade de vida. Daí eu não fazia dieta, eu não treinava adequadamente, ou seja, eu não tinha nenhuma rotina de atleta, não tinha uma rotina de uma pessoa que estava saudável. Inclusive, isso foi de grande valia para que eu pudesse aprender e passar esse valor para o meu paciente. Eu construí uma rotina que era incabível cuidar de mim. Só cuidava do meu trabalho. Então, assim, já é um excelente ponto de administrar melhor a sua vida, de você gerir o seu tempo de acordo com aquilo que você, de fato, consiga fazer. A pessoa fala assim, eu queria fazer dieta. Eu quero fazer dieta. Tá, mas ela quer fazer dieta, mas ela tem 3 filhos, aí ela tem 2 empregos, aí ela tem um marido para tomar conta, entendeu? Ou seja, quando você aglutina tudo isso, a pessoa simplesmente não consegue fazer nada. E isso acontece comigo também, enfim, eu sou um ser humano como qualquer outro. Se eu pudesse dar um toque, administrar melhor a rotina, com certeza. Perfeito. Como você falou, você é preparador de atletas também, né? Sim. E eu já queria começar com uma pergunta, que é o seguinte, qual que é o nível de aviar, que a gente vê atleta de fisiculturismo, vê o cara no palco ali, tá definido, nível de gordura baixo, e eu vejo as pessoas aviando ali, poxa, eu queria aquele físico ali. Como que é essa ligação do atleta com a saúde dele? Bem, ele sobe no palco. Como é que para você tanto conhece o lado de preparar o atleta quanto também para subir para competir, né? Sim.
Bem, o atleta de alto rendimento, sobretudo, não é, se você for pegar qualquer tipo de esporte, o atleta de alto rendimento e saúde são coisas antagônicas. Qualquer tipo de esporte de alto rendimento, qualquer um. Fisiculturismo ainda consegue superar ainda outros esportes pelo risco, pela farmacologia envolvida. Então, assim, pelos próprios processos que a gente faz para poder competir, o atleta ele chega a um nível de gordura muito baixo. Isso, sobretudo, não é apesar de você enxergar lá muito forte, muito definido e aparentemente bonito, saudável, vistoso, não é isso que acontece, entende? Contudo, o atleta de fisiculturismo ela é a Fórmula 1 da musculação, né? Você consegue ver todos os grupamentos musculares naquele cara ali, naquela mulher ali, muito bem trabalhados. Porém, alguns atletas compensam a falta de resposta genética com farmacologia, e isso é um risco. Então, assim, aí já a saúde não está aliada, entendeu? Mas, para um atleta, digamos, amador, para ele cuidar da saúde, gerir a sua saúde e aliar ao esporte, é plenamente possível, mas ele tem que ter toda uma ciência ali de braço, ele tem que ter toda uma assistência médica, toda a assistência de exames, né? Tem que ter um bom treinador, sabe, para poder conduzir isso. Mas, sobretudo, ainda assim, em algum ponto, ele vai fazer alguma coisa para estar lá que não é saudável, entende? Então, não podemos romantizar a coisa, entendeu? Claro que você tem, claro, um certo nível de controle em que você consegue administrar os riscos, não é também um esporte suicida. Não, sim, com certeza, né? Até porque também pode ser que não tá totalmente ligado, mas também não tá totalmente desconectado da saúde, que o cara tá praticando atividade física, tá se alimentando. Sim, até porque também, se você for perceber, né, o atleta de fisiculturismo, ele tem que ser exemplar. Ele tem que ter um nível de atividade física como nenhum outro tem, como nenhum outro recreativo dentro da musculação tenha. Ainda assim, ele também vai ter que ter uma alimentação muito controlada, né, saudável. Então, se você pega outro mau hábito que porventura ele tenha, se você for contextualizar nos maus hábitos que a população no geral tenha, bebida, perder noite de sono, né? Então isso acaba sendo meio que equivalente, né? Mas, como eu disse, a depender da resposta genética do atleta, tem atletas muito responsivos. Então ele, sei lá, dormiu bem, ficou menos estressado, levantou um pouco mais de peso, ele vai ter uma resposta sobrenatural. Daí pegar esse cara e transgredir ele para outros exemplos, não, eu vou ser igual fulano, não tem como. Entendi. Vamos supor aqui nosso amigo Carlinhos aqui, aí ele, né, emagreceu agora 14 quilos. Mais ou menos. Tá. Dentro desses 14 quilos, ele ainda está começando o trabalho dele, porque tem pouco tempo que ele começou, né? Aí ele vê lá, sei lá, um atleta de 90 quilos, bem seco, bem denso. Não, eu vou ficar igual aquele cara. E hoje ele está com 79. 79. Não, você vai ganhar 10 quilos de massa magra e ainda ficar mais seco que está hoje. Não vai ser do dia para rolar. Não vai rolar. E natural jamais. E aí que entra um outro assunto, né? O que normalmente o cara vai recorrer? Aos ergogênicos, né? Ergogênico, hormônio. E aí, essa ligação do ergogênico, existe um tabu, né? Que, com droga é fácil. Quero ficar forte, com droga é fácil. Como é que é essa ligação? Porque você tem a formação na área e muita experiência na área. Sim. Quantos anos que preparando atleta? Por exemplo, já tem 9 anos. Então, ou seja, 9 anos de caminhada, trabalhando ali, cada pessoa com sua individualidade, né? E trabalhando também, né? Se trabalhando também, né? Recentemente eu competi em dezembro, então assim, eu já tinha 5 anos e meio que eu não competia, então foi uma conexão legal, voltar e tal. Enfim, a pergunta que você fez foi? Sobre essa ligação da questão do ergogênico ali. A resposta. Isso, essa resposta. Como é que é? Tá. Que a pessoa pensa que com bomba é fácil. É um tabu, né, na verdade. Eu posso pagar ele tudo de bomba que eu já tomei na minha vida e se ele ficar como a gente fica, tá certo. Não vou tirar o mérito dele não, mas enfim. Quando a gente usa ergogênicos hormonais, que ergogênico, por exemplo, esse brinde aqui da Coimbra é um ergogênico, né? Uma música que eu escuto é um ergogênico. Ergo vem de
trabalho. Gênese vem de construção. Então, construir um trabalho, melhorar um trabalho. Ou seja, uma música melhora meu treino, né? Ou seja, melhora meu trabalho. Uma creatina melhora meu treino, melhora meu trabalho. Enfim. Mas o ergogênico hormonal, no caso, né? Esteroide anabolizante. Ao fazer o uso de um recurso desse tipo, a gente já tem em ciência, né, em estudo, que é óbvio que o usuário ele vai ter um ganho muito maior do que um usuário de academia convencional que não faz uso de nenhum recurso ergogênico hormonal. Nítido e claro isso, entende? Porém, as pessoas que gostam de tirar o mérito, porque ele usou recurso X, Y, Z. A pessoa, para poder fazer esse tipo de crítica, tecer esse tipo de crítica, primeiro ela tem que fazer o que o fulano fez, né? Porque sem fazer não tem como criticar, né? É da natureza do ser humano ter esse tipo de crítica, ter esse tipo de observação, né? Não, o Carlinhos cresceu por causa de que ele ganhou uma herança, sabe? Nunca foi porque... Não, o Fernando, ele... Não vai ter disciplina, não. O Fernando comprou um carro porque comprou financiado. Mas nunca foi porque você ralou igual um maluco. Acho que as pessoas têm esse costume de sempre colocar, às vezes, o seu mérito em outra coisa que não é em você, né? Sim, por exemplo, eu sobretudo, tenho uma origem hiper humilde. E falo isso com muito orgulho. Nasci pobre, mas redesci sem nenhum tipo de herança, consegui ter um crescimento financeiro. Já me acusaram aqui em Teoflotone de tráfico de droga. Sim, olhando seus olhos, sim, várias vezes que eu traficava hormônio, entende? Não só isso, meus resultados dos meus pacientes sempre é droga. Nunca é assim, não. Todo mundo sempre não é o trabalho, não é a dieta, não é a constância. Então eu acredito que muito disso, da questão de que com bomba é fácil, vem dessa característica do ser humano que é dele, né? Não, mas se o Carlos conseguiu é porque teve um atalho, entende? Mas sim, cara, o usuário de esteroide anabolizante, ele vai ter uma resposta superior, né? Existem estudos que afirmam que até o ganho de 7 quilos de massa magra só por adicionar testosterona, que é uma substância bioidêntica àquela que você produzem, né? Então sim, ele vai ter uma resposta de força maior. Logo na segunda semana de uso já é perceptível a força maior. Sim, fato. Porém, não tira o mérito também de uma pessoa, por exemplo, vamos supor, eu tenho um obeso, 45 anos de idade, que toda a vida foi obeso. Ele já tem uma produção hormonal dificultada, seja pela patologia que ele tem e tudo mais. Aí ele emagreceu e no meio do caminho ele começou a ter depleição óssea, começou a ter perda óssea, começou a ter perda muscular. O bumbum dele já estava formado a cadeira aqui, já estava retinho. Ou seja, você olha para o paciente, ele está em um estado onde é que teve muita perda de massa muscular. Então, esse sujeito, por exemplo, por indicação médica, ter um uso de um recurso hormonal é fantástico no caso dele. E nem por isso vai tirar o mérito dele de ter emagrecido esse tanto, né? Na verdade, vai colocar ele numa condição de saúde muito melhorada, porque ele vai conseguir retomar aquela massa magra que ele perdeu, 5, 6, 7 quilos de massa magra que ele deixou pelo caminho. Entendeu? Ele vai conseguir subir um vão de escada melhor. Ele vai conseguir pegar feiras para o mercado de maneira mais facilitada. Então, é uma coisa... O uso hormonal ele é muito mais amplo do que se fala, né? A exemplo... duvido, vocês podem até me corrigir, mas duvido se vocês já ouviram falar, por exemplo, que usa-se recurso hormonal para queimadura. Já ouviu falar? Não. Essa é novidade até para mim. Para queimadura. Por exemplo, se você tem um paciente queimado, onde é que ele sofreu? Vamos supor, teve queimadura de 3º grau, um percentual importante do corpo dele foi queimado. Ele vai ter uma recuperação acentuada com o uso de oxandrolona, que as meninas gostam de usar para ganhar bumbum, né? Por exemplo, não sei, esse aqui talvez já ouviu falar, mas já ouviu falar que usa-se para anemia, desnutrição? Não? Osteoporose? Não. Osteoporose já. Pois é. Então, assim... Então, o recurso hormonal, cara, ele é muito negligenciado pela classe médica. Eles não entendem de hormônio, nada, e simplesmente querem atacar tudo e a todos como se fosse, é bomba. Não. Eu, na minha prática enquanto farmacêutico, e também na minha prática enquanto nutricionista,
Já peguei diversos casos que o paciente sai do médico, ele sai com queda de cabelo, sinais claros de adoecimento, sinais claros de ali, né, subnutrição, e ele nem sequer recebeu indicação de nutricionista e muito sequer recebeu indicação de um hormônio que está na farmácia, custa R$20, que não faria nenhum mal para ele, muito pelo contrário. Faria ali umas Talvez seja até necessário, né, para a saúde. Sim. Imagina só um idoso deitado na cama, 80 anos, ele está fraco. Ele recebe uma injeção de nandrolona, que é feita para isso, para levantar o idoso. Uhum. Então, a partir dali, ele vai ter uma resposta de perda de massa muscular e perda de massa óssea menor, entende? Porém, a classe médica dela tem uma grande resistência, um grande preconceito, um preconceito burro, com perdão da palavra, burro pra caralho, entendeu? Burro mesmo, de não abrir o olho para isso, entende? Mulheres, acabou de entrar na menopausa, elas têm uma perda de qualidade de vida, assim, estratosférica, cara. Uhum. A mulher ali fez 55, sabe? Não produz mais hormônio, nada, o libido foi lá embaixo, nem vê mais o marido, né? Nada. Não só por questão de libido, ela já está tendo crise de ansiedade, porque a própria condição de menopausa coloca ela em ansiedade, sim, entende? Se essa mulher tivesse devido acompanhamento, a triagem de risco de desenvolver câncer fosse anulada, né? Fosse ali pelo menos descartada, e ela entrasse com reposição hormonal, ela teria uma qualidade de vida muito melhor. Não só questão de libido, lubrificação vaginal, não só isso, mas os próprios fogachos, eu ouvi falar que a mulher tem aquele suador, quando ela dorme no meio da madrugada, acorda sentindo toda suada, isso também passaria. E eu já vi diversos médicos falar assim, não, mas isso é normal você ter ansiedade, você ficar dessa maneira como você está aí, e a sociedade aceita isso, sendo que hoje tem recurso, sabe? Mas pode dar câncer, tá, mas você está com hipertensão, você toma um antihipertensivo, né? Está com dor de cabeça, você toma um medicamento para dor de cabeça, né? Um analgésico. Poxa, você está com inflamação inflamatória, não, mas você tem uma depleição, uma diminuição de massa óssea, como é o caso de mulheres com menopausa, e você não pode usar um recurso desse, entende? Beira a ignorância, são tão ignorantes como qualquer outra pessoa que não entende de recurso farmacológico. Então, eu acredito fortemente que nesse assunto hormônio tem toda uma carapaça aqui, né? Toda uma coisa muito nebulosa que recobre a coisa que deveria ser explorada. Aí vai pro cara que toma bomba, é fácil com bomba, aí vai várias coisas. Acho que todo preconceito é a falta do conhecimento real do assunto, né? Uhum, Quando o cara, às vezes, ele tem um preconceito muito grande de um assunto, é porque realmente não parou para pesquisar, não parou para entender sobre aquele assunto. E dentro dessa área, eu particularmente já vi até você falando em outras situações justamente sobre isso. Porque em muitos momentos não está aliada à estética. Sim. Uma mulher está passando por uma menopausa, um tratamento desse aí não está Sim. ligado se ela vai emagrecer, se ela vai ganhar. Sim. Mas sim pela saúde dela, pelo Sim. bem-estar dela. Sim. Então, até porque também a taxa hormonal ali, ela pode alterar por diversas coisas, né? Alimentação, sono, ansiedade. Eu vou te perguntar uma coisa, se vocês aqui me respondam com toda sinceridade. Obviamente eu não sei a vida íntima de vocês dois, como é que foi na vida de vocês todas, mas certamente em algum ponto da vida de vocês, você já viu, por exemplo, a mulher ter menos libido. E ela usa um recurso contraceptivo, por exemplo, que é um hormônio. Sim. É um hormônio. Pá. Mas existe recurso para tratamento do libido, né, com hormônio mesmo, né? Qualquer endócrino hoje com a mente mais aberta faz esse tratamento. Você acha mesmo que dentro de um relacionamento, aí vocês estão fazendo amor ali uma vez por mês, isso é saudável para o relacionamento? Isso é saudável para a mulher? Não é saudável para ninguém. Então, assim, mesmo assim, ainda assim, é um tratamento que não é feito. Por quê? Porque já é acostumado, não, você tem falta de libido aí? Normal. Você não procura seu esposo? Não, normal. Isso é a rotina. Casamento é assim. Casamento é assim. Já ouvi muito O isso. fim do casamento é assim. O fim é um não fazer amor mais com o outro. Pelo menos deveria ser o princípio do fim. Eu tenho certeza que é o princípio do fim. Não sei se vai ser o fim, mas é o princípio. E você entrou no assunto justamente que eu ia perguntar, porque a maioria das pessoas que são contra essa questão de uso, né, desses recursos, faz o uso, por exemplo, do anticoncepcional. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre as consequências do anticoncepcional para a mulher. Boa. Ó. O contraceptivo, sobretudo, ele tem uma razão de existir, que não é somente contracepção, não é somente
evitar a mulher ter filho. Né? Você usa o contraceptivo até para controle de queda de cabelo, controle de excesso de acne, e também prevenção de infertilidade. Ou seja, o contraceptivo ele também previne a mulher ficar infértil em alguns tipos de patologia, sabe? Endometriose, síndrome policístico. Então, o contraceptivo ele é necessário para doenças, ponto. Entende? Uhum. Daí a gente pode discutir o uso indiscriminado para todas, sim, a gente pode discutir. Mas ele é um hormônio esteroide como qualquer outro, porém não é anabolizante, mas é um hormônio esteroide. Daí, o que se fez? A mulher, nós também temos, nós homens também temos, mas a mulher tem a progesterona e o estradiol sendo produzidos. Então, o contraceptivo é um estradiol e é uma progesterona análoga. O que é isso? Ela é construída no laboratório. O cara muito inteligente foi lá na molécula química e mexeu um pouquinho nela, mas é igualzinho, só muda um pouquinho ali a conformidade química. E quando a mulher toma, ela sobrepuja a sua produção natural de hormônios, nesse ela não ovula. É a mecanização. Então, a combinação entre estradiol e progesterona, né, que não são idênticas ao que a mulher produz, não são idênticas ao que nós produzimos, inclusive, ela é um análogo, né? Existem algumas repercussões negativas. Queda de libido é uma delas. Todos os contraceptivos, não, eu não estou generalizando, estou falando que existem contraceptivos que diminuem libido, sim, com certeza, porque está no mecanismo de ação do fármaco. Quem falar que não é mentira, inclusive está na bula. Está na bula. Imagine só você. Existe uma palavrinha chamada androgenismo. Androgenismo é toda aquela reação que você passou, você passou e eu passei também. Quando a gente começou a virar um hominho, sabe? Ali na adolescência, a gente começou o quê? Ter pelinho lá no saco, né? começou a ter barba, né? São reações androgênicas de características secundárias da nossa sexualidade mesmo. São características secundárias. A gente nasceu, a gente não tinha as características que nós tínhamos hoje. Nós temos hoje. Perfeito? Então, isso digamos, são as características androgênicas, entende? Então, o desenvolvimento sexual está ligado a isso. Né? Quem faz isso? A testosterona. Perfeito? O contraceptivo, qualquer contraceptivo, ele é antiandrogênico. O que ele faz? Ele é contra essas características, entendeu? Então, entendi. Digamos, então você tem essas características mesmo, que não é efeito colateral do fármaco, é o efeito dele mesmo. Acaba mesmo, por exemplo, diminuindo a produção de sebo na pele, porque ele é anti-androgênico. Porque androgenismo, quem é que tem mais espinha, não é adolescente? Então, por isso que ele é como se fosse um anti-hormônio do que a gente gosta, né? Que é aquele que dá músculo e tudo mais. E quanto a ganho de massa muscular, por exemplo, que né, algumas mulheres usam e tudo mais, e questionam o uso para ver se dificulta a massa muscular, novamente, não é generalizando, não são todos. Alguns contraceptivos combinados, que são esses dois, quando a gente coloca esses dois, né, eles têm um antiandrogenismo muito potente. Inclusive, isso é o mecanismo para evitar até espinha, queda de cabelo e tudo mais. Mas o androgenismo também está ligado a essas características de desenvolvimento muscular. Entende? Então, também, além do hormônio ser androgênico, ele também é anabólico, ele também constrói massa muscular. Então, isso prejudica também a mulher no ganho de massa muscular também. Todos? Não. Para isso, a gente tem implantes hoje, são sensacionais os implantes que fazem o mecanismo de contracepção e não deixam a mulher ter essa dificuldade. Também tem alguns contraceptivos orais também, não posso falar porque senão vira prescrição, que também facilitam a mulher atingir um físico sem gerar demasiado problema para o físico dela, tá? Então, basicamente é isso. Perfeito. Bacana. Falando sobre conhecimento, você é formado em farmácia, nutrição e educação física. Eu queria entender por que você escolheu a farmácia como primeira formação. Em que momento você identificou que era necessário você iniciar sua jornada na nutrição? Tá. Quando eu fui fazer farmácia, eu tinha uma única opção. Eu fazia farmácia ou era farmácia. Porque era um curso que encaixava mais no meu perfil, que eu gostava muito de química. E analisando o mercado, né, quando você vê o nome farmácia, né, você liga só a drogaria e tal, mas não é. O farmacêutico ele atua em laboratório, ele atua em indústria química, então ele tem uma manipulação e tal. Então ele tem uma gama do mercado que ele pode atuar, né, muitos cargos, muitos tipos de cargos. Ele pode ser gerente de uma farmácia, ele pode ser gerente de uma indústria.
Ele não pode ser só tá na função de farmacêutico. Então eu pensei, poxa, isso aqui é o que eu posso. E eu era, cara, eu não tinha condições de pagar a faculdade. Né? Quando eu fui me matricular, minha mãe falou assim, ó, eu tenho o dinheiro só da matrícula, agora como é que a gente vai fazer para pagar a mensalidade? Eu não sei não. E realmente a questão era muito assim, nós éramos, eu venho de uma origem muito humilde, muito mesmo. Então era aquilo, eu fazia aquilo, era aquilo mesmo, não tinha outra opção. Então, logo no segundo mês de faculdade, me ofertaram um emprego lá dentro, né, onde é que eu trabalhava na minha área mesmo, né, eu era monitor dos estudantes e tal, de farmácia, então eu consegui pagar a faculdade assim. Então meio que não foi, né, eu tive um insight agora e aqui é a minha vida. Tipo assim, era o que tinha. Não, filho, Isso era o que foi. tinha, pai. Era o que tinha. E aqui foi o seguinte, quando eu entrei na faculdade, aí vem a visão de águia mesmo. Quando eu entrei na faculdade, eu era fui um péssimo aluno, né? Poxa, horrível. Sempre tive capacidade de aprendizado. Minha mãe fala que eu era um aluno de aprendizado bom, mas eu era um aluno ruim no sentido de, poxa, na adolescência você já viu como é que o cara é, né? O cara é um bacalhado, né? Mas quando eu entrei na faculdade, eu já sabia muito bem qual era a minha estratégia. Eu queria ser o melhor e acabou. Queria ser o melhor, porque eu sabia que aquela era a única oportunidade que eu tinha. Sempre de origem muito humilde. Eu tive que ter um amadurecimento rápido, cara, eu sou pobre. E aí? O que eu vou fazer na minha vida aqui agora? Continuar assim? Como é que é? Eu não posso comprar uma cueca, né? Não tinha R$2 no bolso mesmo. Então, assim, eu acho que a própria questão de ser pobre mesmo, cara, não ter dinheiro mesmo, que me fez ter gana. Eu entrei na faculdade, logo depois eu já era representante da turma, logo depois eu era representante do curso, logo depois eu comecei a representar a faculdade mesmo, como aluno da faculdade, sabe? Né? E conhecido no meio dos professores, né? Já chegando no final do meu curso, eu já era requisitado por empresas para ser contratado, porque eu já era tido como um aluno inteligente e tal. Então, recebi a homenagem de melhor aluno da turma, foi tudo pensado. Eu já estava pensando nessa estratégia, vou ganhar, era o que dava, né? Vou ganhar como o prêmio lá de melhor aluno, que vai me colocar vai te colocar diferenciado no mercado de trabalho. Sim. Daí, como é que eu vim para encaixar a nutrição? Cara, eu formei em farmácia querendo comprar um pó de whey protein, cara. Foi isso aí, eu queria comprar. Eu não amava a farmácia. Eu amo ser farmacêutico. Se você me perguntar qual profissão que eu mais gosto, é ser farmacêutico mesmo, do que ser nutricionista. Porque ela sim me deu uma condição de sair da merda. Entende? A profissão que eu mais amo é aquela que me tirou da merda, é lógico. A nutrição me deu ganhos financeiros que eu jamais imaginei, mas quem me tirou da merda foi a farmácia. Então, ele deu ponto inicial ali, foi ela. Foi a farmácia. Não só isso, como eu fiz uma faculdade muito... Você se entregou, né? Aquela coisa que você entra mesmo e fala assim, aqui é meu, eu vou dominar. Cara, ou vai. Eu estudava igual um maluco mesmo. Então, assim, foi isso que me deu a condição de entender depois melhor a nutrição, porque eu entendi que a faculdade de farmácia era muito rica. Então, quando eu formei na farmácia, meu sonho era comprar um pó de whey protein. Eu olhava o pó de whey protein e falava, na hora que eu comprar esse pó de whey protein, eu vou ficar muito foda de forte. Pensava comigo, na minha inocência. Foi isso. Foi isso e um cara de cueca furada que eu tinha. Aí eu tinha um cara de cueca furada, eu falei assim, cara, velho, tô com formar, vou comprar. E tanto isso virou mesmo, eu formei, não tinha minhas cuequinhas lá, joguei tudo fora. Fui numa loja, comprei 20 de uma vez. Ou seja, eu acho que a escassez, ela promove também o cara sangue no olho. Olhar para a situação atual e falar assim, eu não quero isso pra mim, Não quero né? mais, a escassez sim, cara. Tanto é que a excesso de proteção que tem hoje nos meninos, eu questiono muito. Por que o menino pode dar uma sofrida? Pra mim não foi nem um pouquinho ruim. Meu pai mostrava isso na minha cara toda hora. Que eu era pobre mesmo, que eu devia ter um a mais. Daí, como é que veio a nutrição? Foi assim. Eu queria ficar forte. Meu sonho era ficar forte. Eu treinava desde os meus 14 anos. Então, quando eu me coloquei nessa condição de querer ficar forte, eu comecei a estudar também a nutrição, por conta própria, autodidata. No que eu me tornei autodidata, falei, cara, vou me tornar um atleta. Então foi tudo conectado e foi rápido. Formei, comprei o pó de whey protein. Realizou o sonho. Aí fiquei mais forte. Aí eu falei, cara, acho que dá pra ser atleta. Aí eu virei atleta. Aí no que eu virei atleta, aquilo já tomou uma projeção, o cara colocou um físico melhor.
Ah, cara, agora eu vou fazer uma nutrição para contemplar a parada aqui. Mas não, a nutrição não veio de jeito, não. Nesse sonho, não. Virei atleta, agora ficou tudo bonitinho. A nutrição veio de uma demissão. Eu fui demitido da farmácia onde é que eu trabalhava. E novamente, a guerra, né? A guerra constrói, cara. A dor constrói. Eu sou favorável à dor. A dor é... Bom marinheiro não é construído em mar calmo, né? Exato. Aí eu fui demitido. Não que eu fui demitido, já na farmácia eu já tinha uma certa projeção financeira ali na farmácia. Já tinha uma, né? Fui mandado embora. Não foi esse negócio de, eu saí porque eu fui empreendedor e fui fazer... Empreender, realizar meu sonho, não. Nada, Literalmente, eu tô com o pé na Minha mãe bunda. olhou pra mim e falou assim, meu filho, o que você vai fazer agora? Vai arrumar um emprego na farmácia. Minha mãe falou comigo. Eu virei pra mãe e falei assim, mãe, eu vou ser, isso eu falei, eu vou ser consultor esportivo. Falei com a minha mãe, vou ser consultor esportivo. E eu vou, na época eu falei com ela assim, tem um amigo meu que ganha 16 mil reais. Se eu ganhar 10 mil, tá bom demais. Mãe, né, assustou. Não, meu filho, arruma um emprego na farmácia. Arruma um emprego na farmácia. Sai desses amigos, mexe com coisa errada. Imagina pra sua mãe, você tá falando que você vai virar um consultor esportivo, que tem a ver com farmácia. Aí que eu pensei, quando eu comecei a trabalhar, meu nome começou, realmente, como eu já tinha o dom pra coisa e tinha autodidatismo, o nome começou a crescer muito. Eu falei, cara, eu tenho que legalizar. Aí eu fiz nutrição. Depois de nutrição, aí a educação física foi por osmose. Entendeu? Essa foi por osmose mesmo. Aí já estava ali, entendeu? Foi isso. E a faculdade te preparou para você ser empreendedor nessa vida? Jamais. Nada. O que você começou a fazer para poder identificar como é que era esse perfil empreendedor e começar a fazer esse processo de gestão do seus negócios, da sua profissão? Como é que foi essa jornada? Olha, eu não vou dizer vaidade, né? Eu vou dizer que seja uma missão. Acho que nas nossas conversas eu até já cheguei a falar isso com você. Acho que como um estilo de vida mesmo, eu queria ser bom, cara. Bom do fato de você olhar para mim e falar assim, cara, que vontade que eu tenho de consultar com aquele cara, sabe? Aquele cara é foda. Eu sempre tive essa vontade mesmo de ser muito bom, de serviço. Não é arrogância, isso não é arrogância, não tem nada a ver com arrogância. Arrogante é o cara que fala que ele não quer ser bom, ele tá fingindo, ele é mentiroso. Esse arrogante é mentiroso, hein? Não, eu queria ser foda mesmo e acabou. E no que eu queria ser foda, naturalmente, o que eu deveria fazer no mercado para que eu me tornasse foda? O primeiro ponto foi a situação dos hormônios. Falei, cara, como é que eu vou ficar bom aqui no mercado mesmo se eu começar a falar que arroz, de feijão, que saco. Aí eu ia aparecer com um nutricionista que já fazia aquilo e eu não era formado. Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa que é dentro da minha área. Eu comecei a bater nessa questão hormonal, então eu comecei a mostrar muito disso. Não só isso, eu comecei a mostrar uma linguagem que era muito, digamos assim, fora da caixinha. Falar palavrão, sabe, conversar a linguagem do povo, e eu sabia claramente, desde sempre, já sabia que eu ia ser já julgado, mas aquelas pessoas que eu agradaria muito. Então minha estratégia de mercado, o empreendedorismo veio daí. Cara, eu vou ser muito agressivo, eu vou desagradar muita gente, mas quem eu agradar, vou agradar muito. Lembrando que naquela época você lidava com um público diferente, né? Você tratava com um público, comunicava com um público diferente, então você estava fazendo literalmente com que o público me consumia, né? Sim, o produto eles consumiam o produto que eu gerava ali, então era estratégia. Hoje eu já tenho outra estratégia, já, claro, são menos agressivos, ainda assim é difícil fugir do instinto. Meu instinto é mais agressivo e ponto final. Eu agrido o mercado e ponto final. Não. O concorrente fez tal coisa. Tá, eu olho, se for bom, vou imitar. Se for bom, vou tentar fazer melhor. Se for ruim, vou descartar. E tô de olho em todo mundo. Todo mundo conhece como cada um trabalha. Análise de concorrência. Nenhum. Nossa. Vai aparecer um novo aí, vai fazer melhor que você. Tente. Acho que o mercado competitivo ele te faz evoluir e quando você não se posiciona para ter essa melhora, você é engolido. Porque sempre vai ter um melhor. Inclusive, acho que nós já até conversamos sobre isso. Sempre vai ter um melhor. Sim. Sempre vai ter um número 1. Você decide se vai ser você ou se vai ser outro, né? Exatamente. Mas ele vai ter que vir preparado, ele vai ter que vir babando. Porque eu tô pronto. Pode vir novinho, pode vir com energia. Primeiro, né? Porque o cara para trabalhar muito, não é todo mundo que quer. Cá para nós, não é todo mundo que quer. Né?
não é todo mundo que quer acordar às 6 da manhã, parar de trabalhar meia-noite. Não, o cara quer chegar no final de semana, ele quer viajar pra praia, parceiro. Aqui é só ganhar os 16 mil, fica de boa. Sim, não. Aí o cara produziu ali X, ali já começa a gastar 2X, entendeu? Então também tem uma maturidade muito baixa também nesse aspecto, né? Primeiro, amigo, para você ser rico, você tem que aprender a ser pobre. Certeza. Senão você não vai ser, cara. Você quer o quê? Quer crescer trabalhando pouco? Não, em algum momento da sua vida você vai trabalhar muito. Claro que a ideia é você chegar num ponto que o dinheiro trabalhe para você. Mas, eu queria... É o conceito de trabalhar inteligente. Né? Vai ter um ponto, você vai ter que trabalhar. Senão você também vai virar escravo, né, do dinheiro. Com certeza. Mas o cara acabou de entrar no mercado. O cara acha mesmo que ele vai trabalhar pouco, ele vai render. Ele não vai ter que formatar parcerias, ele vai ter que trabalhar de graça. Quantas vezes eu já trabalhei de graça na minha vida? De graça. Por quê? Porque eu nutri uma parceria. Uma coisa que eu tive de um ato que eu considero muito empreendedor, ligando com o que você falou aí, foi que eu elegi pessoas em que eu me apoiava e elas se apoiavam em mim. Então, mas você trabalhou de graça. Não, elas me ajudavam. Investimento de visibilidade. Sim. Né? Aí aquelas pessoas eram estratégicas para mim. Aquela pessoa mostrava mesmo que eu queria ser o foda que eu te falei. Aquela pessoa conseguia me vender. Então, boca a boca foi muito forte nisso aí. Não só comunicação interna. Construir uma comunidade, né? E eu te falo que a comunicação é importante demais nesse aspecto, porque quando eu descobri que a minha linguagem mais outsider, mais assim, fora... Eu nunca conversei com um doutor. Para você ter um entendimento, eu falei sobre temas que duvido assim, se você acha pessoas que conseguem dominar assim, sem gaguejar, né? Você acha assim, mas você não acha fácil. E consigo conversar sobre temas, mas eu odeio conversar com o doutor. Eu gosto de conversar a linguagem do povo, eu acho que isso é um diferencial. Se você olhar, eu já tinha essa percepção, se eu sou pobre, a maioria da população é pobre. Então como é que eu vou conversar uma linguagem que o pobre não vai entender? Não tem lógica. Você vai comunicar com quem? Com quem, pô? Aí o cara fica conversando ali, o cara em gravata, vai lá, coloca um óculos, coloca um jaleco, não, aqui já me dá... Nossa, eu já olho para esse cara e falo, nossa, meu Deus, que fresco. É um fresco. Não dá. Eu vi aquilo, no que eu vi aquilo, eu falei, cara, eu não vou ser esse cara, que já desse cara, o mercado tá cheio. Eu vou bater nesse cara o tempo todo, é o que eu vou fazer. E como você conseguiu separar? Começou a fazer a consultoria, formou nutrição, agora criou uma empresa de nutrição e depois você fez academia também, né? E como que foi esse processo dessa veia empreendedora por detrás dessa empresa, por detrás da persona Jorge? Porque tem a pessoa Jorge, tem a empresa de nutrição e tem a academia. Como é que você consegue administrar isso tudo? Cara, é uma pergunta fabulosa que eu adoraria conseguir responder, mas eu não vejo como separar. Como é que eu vou separar? Eu não consigo, sinceramente, eu não consigo separar. Eu vou aqui, agora eu sou aqui nutricionista, vou ali embaixo. Não, já não sou mais. Eu não sou minha empresa, eu sou minha empresa o tempo todo. Não tem como separar. Não, e outra coisa, a pessoa que tenta demais separar isso aqui, talvez de verdade não teve ainda sucesso no mercado. Não tem como, cara. Onde você vai, onde é que eu for, olha lá, o nutricionista tá indo ali, ó. Eu quero ser esse cara, não quero me separar do meu. Olha lá, ó, empresário de academia, ele lá, ó. Tá no shape dele lá, o físico dele, ele treina. Ué, como é que eu não vou carregar? E você tem essa cobrança? Lógico. As pessoas olharem e falar assim, opa, uai. Aquilo ali que é o nutricionista, o dono de academia, o shape tá daquele jeito. Poxa, não, não eu. A sociedade fala. Sim. Uai, você viu o Jorge? Cara, o cara tá gordo. Fala o julgamento. Fala isso mesmo. Então, assim, a cobrança vem de mim, cara. Eu não conseguiria dormir no meu travesseiro. Inclusive, eu fico com muito... Me sinto triste quando eu não consigo viver meu estilo de vida que eu prego. Eu quero dizer, nutrição não dá dinheiro. Educação física dá dinheiro. Nossa, quando você vai ver o sujeito, ele nunca caiu debaixo de uns 200 quilos de ferro. Ué. Como é que ele vai querer destacar numa ciência que ele não domina? E isso entra uma pergunta que eu ia fazer para você. Na sua visão, o nutricionista, o profissional de educação física, ele deve cuidar da sua imagem enquanto profissional? O que é a sua opinião sobre isso? Ele quer ficar rico. Se ele quiser ficar rico, vai ter que cuidar. Agora, se ele quer nem ser mais ou menos, ele não vai nem cuidar. Eu estou dizendo isso? Não. Eu não sou dono da verdade, estou falando nada disso. A própria sociedade deixa isso bem claro. Bem claro, todo mundo. Chegou o nutricionista gordo. Todo mundo fala. E falar de mim também, isso quando eu estava mais pesado.
Eu sofri com isso, eu sei, eu tô falando porque eu já sofri já. Agora, É uma percepção que eu tenho, tipo assim, não faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não, isso é né? claro, Então, cara. a Claro. percepção que eu tenho no segmento é que precisa mesmo ter uma Precisa ter um cuidado uma da boa saúde. visão, né? Porque Precisa. você tem que ser referência daquilo que Precisa. você vende, não tem Agora, condição. você pode conceber, por exemplo, poxa, o cara era um obeso, agora ele tá gordinho. Não, ele era desnutrido, agora ele tá bem cuidado. Porque às vezes tem Mais também fortinho. a genética também, às vezes da pessoa não condiciona ela Sim. a ter um físico, tem que ter o físico. Aí também nós estamos vivenciando outro extremo, né? É um preconceito muito grande, porque às vezes o cara não tem condição de ter um físico Sim. muito bem cuidado. Eu tô falando que físicos que beiram ao desleixo, aí não, cara. Aí não tem como, entendeu? Agora, o cara vai ter que estar com a barriga trincada, a mulher vai ter que ter a bunda de todo tamanho, não vai medir profissionalismo pelo físico da pessoa. Sim, sim. Né? Eu acho que esse não é o ponto, né? Não. Mas essa questão da imagem. Nem é o porque, ponto. O cara continua sendo um bom profissional, independente do físico que ele tiver. Mas se ele nunca vivenciou, estranho. Nunca fez uma dietinha? Poxa, nunca sentiu a dor ali do paciente? É porque eu sou ansioso. Procura um psiquiatra, psicólogo de tratar, ué. Não, é porque eu tô sem condições no momento. Ótimo, a gente passa por essas fases na vida. Agora, nunca. O cara acabou que tem 40 anos, ele nunca vivenciou. Eu não consigo pagar meus boletos. Meus boletos estão vencidos. Me ajuda, dozinho de mim. Tá, mas na hora de fazer aquilo que você prega, né? E é característico dessas pessoas. Característico. Quando você percebe que o profissional ele não vivencia o que ele escolheu para a vida dele, ele também não é um bom profissional. Tá casado, entende? Exceções são, ele não segue, mas ele é bom. É exceção. Não. Ô Jorge, uma coisa que eu sempre fico pensando aqui comigo, eu já passei em alguns, mas eu sempre fui muito desleixado mesmo com a alimentação, Sim. tem desafio com doce. Mas o nutricionista, ele passa a ser um pouquinho psicólogo também nessa Sim, jornada, não passa? sim. Como é que é isso? Inclusive, dando já uma notícia aqui, nunca falei isso com ninguém, mas meu 4º curso vai ser psicologia. Olha aí. Por você causa tá do doido. nosso- A revelação aí, gente. hoje. Primeira mão. Mas é porque meus atendimentos hoje já beiram bem conhecimento de psicologia básica, sabe? Nos últimos 2 anos eu venho caprichando nesse conhecimento. Você tá Principalmente a parte comportamental em relação à nutrição, tá? Mas aí você falou que o nutricionista parece um pouco, né? Então, partindo até da primeira questão que nós discutimos, a avaliação central que eu faço no meu paciente hoje é em âmbito comportamental. Quando você percebe que não, a pessoa não tem um problema com a dieta. Não tem. Ela simplesmente, por exemplo, ela não sabe lidar com as emoções do dia dela e ela deixa aquelas emoções repercutirem na alimentação. E descarrega a vida na alimentação. Então, Que foi o que a gente discutiu no meu caso do doce lá da compensação, né? Não tem condição. No seu caso, você me relatou que você sempre usava o doce, né? E a minha resposta para você, né, foi que nós não precisamos brigar com o nosso paladar. O paladar a gente não briga, a gente não imputa. Faça dieta, porque a dieta você tem que comer de 3 em 3 horas e aí você come lá um monte de semente, nossa, até nojo. Semente, chá, que canseira. Não. Você vai pegar o seu paladar e trabalhar dentro do seu paladar aquilo que mais lhe agrada. Trabalhando isso, primeiro, é a melhor dieta, a que mais emagrece, a que mais dá músculo? Não. A mais saudável? Não. Mas é aquela que você conseguiu fazer. À medida que o tempo for passando, você vai desvinculando aqueles velhos hábitos. Vou dar uma regrinha para você. Existe uma regrinha chamada regrinha da reprodutibilidade comportamental. Toda vez que você quiser criar algum hábito, isso é fora de nutrição, tá? Qualquer hábito. Toda vez que você quiser criar um hábito, você não vai ter que repeti-lo só 3 semanas, como dizem. Não. 3 semanas você criou uma coisa fininha, assim, um lastro fino. Você terá que repeti-lo ali 4, 5, 6 meses com uma frequência, com uma reprodutibilidade. Aí, com bastante linearidade dentro desse comportamento, o que acontece? Se você comia mal e passou a comer bem nesses meses, você passa a desvincular pouco a pouco daquela alimentação que você tinha, né? A exemplo do que eu usei com você, não tem como você, esquecer de um relacionamento anterior que você teve rápido. Você tem algum tipo de vínculo, então vai sobrando ali um mês, né? Um mês ainda você lembra, né?
2 meses ainda lembra, né? Um pouquinho, mas vai esquecendo. 3 meses vai esquecendo, vai desvinculando. Né? Às vezes um amigo seu viajou para os Estados Unidos. Fala, pô, o cara é meu brother, tava aqui comigo e tal. Já aconteceu de você ter grande amigo, que você não desgrudava dele? Seja sincero. Você realmente lembra da cara dele hoje? Lembra dele, tipo assim, um amigo que você teve lá na infância. Se você puxar na memória, você lembra. Mas naquele momento ele representava tudo para você. E pasme você. O ser humano gosta muito mais de algumas comidas do que de outro ser humano. Tem muita gente que troca comida por pessoa. Assim, não, prefiro um prato de brigadeiro que é fulano. Isso acontece. Prefiro uma pizza que é Beltrano. Ou seja, o vínculo... Olha só, eu tô mentindo? O cara gosta tanto de algumas... um pouco, eu digo. Então, o cara troca uma pizza por muita gente. Aí, cara, se você passar isso para outros conceitos, poxa, se o cara tem tanto afeto pelo alimento, é um afeto, né? Poxa, se você tem esse afeto tremendo, como é que você vai se curar desse afeto tão rápido? Ah, não, esqueci. Não, cara, vai ter que demorar um tempinho ali. Eu já ouvi uma frase que fala assim, que você só tem desejo daquilo que você já se alimentou. Então não tem como você vai ter desejo de coisa que você nunca se alimentou. Então, do campo da nutrição comportamental, não só, mas se você já teve contato com algo que gerou prazer, 1, 2, 3 vezes, né? Em regra, aquele comportamento vai padronizar, como qualquer outro comportamento seu. Você reproduziu, voltando à reprodutibilidade comportamental. Você repetiu. Então, você comeu aquilo ali, você, por exemplo, desde novo foi te ofertado um docinho. E você, o que aconteceu? Você padronizou. Você tem uma preferência pelo doce. Isso está inconscientemente impregnado em você. Ei, tia Vivi, é culpa de tia Vivi. É culpa. Sua mãe também te deu docinho. Então, se está no campo da inconsciência, essas demandas, elas surgirão, essas demandas pelo doce surgirão de tempos em tempos. E você não tem como mandar nisso, não. Ai, não vou sentir vontade de doce. Tem condição de fazer isso acontecer? Nunca. Porque aquilo parte do seu inconsciente, aquilo vai ser pedido para você. Exemplo, você gosta de comprar, sei lá, você é um cara vaidoso, gosta de comprar roupa, sei lá, você gosta de comprar... Sim, claro. Eu não sou nem um pouquinho. Mas, enfim, bom, faz parte. Mulheres você vê isso mais na questão da roupa. A mulher tá triste, tem grana, vai lá e compra roupa. Ou não, tem limite do cartão de crédito, né? Hoje o cartão de crédito é... O que ela usou? O que ela usou nesse momento? Ela usou de comprar a roupa como uma fonte de prazer. Entende? E onde é que ela tirou essa fonte de prazer? Outra hora, inconscientemente, lá atrás, ela comprou roupa e foi muito prazeroso. Entende? A memória daquele prazer ficou. Entendi. Ficou. Assim o alimento. Comeu pizza lá não sei aonde, comeu seu docinho, né? Isso ficou ali como uma fonte de prazer. Isso aqui, vou ali que agora vou liberar um bocado de neurotransmissor ali, indutório, para me dar um prazer desgramado. Aí comeu, e você sabe que é chegar e tê-lo. Então, como é que você ensina isso para o seu comportamento, digamos, automático? Você vai se alimentando de outra maneira, ao ponto que você, pouco a pouco, desvincula disso. Pouco a pouco. Você está entendendo? É fato que, se você ficar sempre exposto, na sua casa sempre tem chocolates, na sua casa sempre tem goiabada, na sua casa sempre tem sorvete. Cara, você não vai desvincular nunca. Nunca, nunca, nunca. Você está exposto àquilo ali. Entende? Então, 2 regras básicas para que você possa se livrar de, não vou dizer totalmente daquele seu desejo, mas você vai controlar, se livrar do descontrole. Primeiro, não passe fome, porque se você passar fome, o centro da fome mesmo, ele vai ter uma comunicação direta com sua inconsciência mesmo, vai te pedir tudo quanto é coisa gostosa. Então, não pode passar fome. Ainda assim, mesmo se você não passa fome, na sua barriga sempre cabe um pouquinho de chocolate. Tá empanturrado, sempre cabe um tablete. Cabe, certeza. Tá. Então, social. Então, não passar fome não é só o único detalhe. Se você, né? Senão, a gente comia uma tonelada de alface, não tinha vontade de comer chocolate. Não é isso. Mas esse é um ponto inicial, porque mecanicamente seu estômago vai estar sempre preenchido. Após 20, 30 minutos, vai haver uma comunicação com o seu cérebro lá, que, esse sujeito comeu. E o segundo ponto seria não ficar exposto
a sua fonte direta de prazer. Uhum. Porque passando o tempo, havendo a comunicação entre o sistema gastrointestinal e o seu hipotálamo, o que vai acontecer? Havendo um tempo, você comeu, deu um tempinho também, porque logo depois que você come, qual a vontade que dá? Docinho, né? Poxa, podia ter um docinho aqui agora, né? Depois você comeu salgado. Aí encheu a boca de água agora, cara. Aí você acabou de comer, não tá com fome, você acabou de ter saciedade. Você acabou de encontrar ali a saciedade. Porém, falta lacuna de prazer. Falta ali o buracão ali de seu desejo. Espera um tempo. Os hormônios orexígenos que são produzidos na porção inicial do intestino vão ser produzidos. Vão chegar no hipotálamo e falar assim, cara, esse cara comeu. Então o que você vai fazer nesse momento? Acabou de comer lá na sua casa. Você vai se envolver com atividades que poxa, que são logísticas do seu dia a dia. Vai arrumar uma cama, pô. Vai escovar seus dentes. Vai, sei lá, aquele guarda-roupa seu que tá bagunçado um tempão. Na hora que você acaba de arrumar, não dá um clique de prazer? Pô, você tá doido ver tudo organizado? Sim. Faz muita diferença. Sabe o que você pode fazer? Joga um videogame, entrega uma atividade que você tinha que entregar. Quando você tem outras fontes de prazer, vai substituir aquela? Claro que não, mas vai atenuar. Você vai começar a ter opções, né? Perceba, a nutrição, ela começa, né, nesse sentido de se entender mesmo, de se conectar. Entende? O cara quer fazer dieta, tá, mas ele quer que o nutricionista enfie a dieta na cabeça dele. Não, é ele que vai ter que criar um comportamento compatível a estar em dieta. Entende? Então, não sentir fome e não ficar exposto à comida são as regras centrais aí para você começar a controlar e não ser o exímio controlado. Não, você vai começar. Maturidade, o negócio é difícil. Ô Jorge, e a sua fala me faz refletir até, Fernandinho, um pouco nessa mudança minha, né? Eu saí de 92 quilos para 76, mas acho que a primeira coisa que eu comecei a mudar em mim a gente brinca e fala que é o mindset, né? Mas assim, minha rede de contatos, meu comportamento em casa, meu comportamento, acho que isso começou a mudar para eu começar a refletir no meu nível de treino e na minha alimentação. Eu acho que a alimentação, de fato, foi a última coisa, porque para mim eu precisava mudar as outras coisas primeiro de comportamento para depois eu vir, de fato, nesse nível, né, de aumento de treino, de alimentação. Então, no meu caso, fez muito sentido ter mudado essa proposta. Então, acho que isso... a minha mudança foi muito de encontro com o que você falou aí. Meu pai, quando era vivo, tinha uma frase sensacional. Você pode passar essa frase para qualquer outro também, não só dieta, pode passar isso para qualquer coisa da sua vida. Quem anda com porco come lavagem, meu pai falava. Isso é sensacional, cara. Você quer comer lavagem? Não, eu não quero comer lavagem, eu quero comer coisa fina. Então, eu não vou andar com porco. Quem andar com porco vai comer o que o porco come. E basicamente o que você falou foi que o seu meio, o que é externo a você, né? O vínculo de amigos, né? Isso muda, cara. Não tem jeito, não. Cara, dificilmente você vai ver um cara que mudou o estilo de vida dele positivamente, que ele continua com as amizades anteriores. Então, dificilmente. Dificilmente, para não dizer impossível. Eu lembro, dentro desse assunto que você está falando, eu lembro de uma consulta que nós fizemos, que eu vinha de um período que eu tinha engordado muito, eu acho que tinha dado 16 quilos, eu tinha engordado de uma consulta para outra no intervalo de meses. Gordou. Bastante. E o que aconteceu? Eu tinha uma válvula de escape justamente nessa questão da alimentação. Tinha um dia de rotina de trabalho estressante, aí eu chegava no final do dia, poxa, eu mereço pedir um lanche aqui agora. Isso é furado esse mereço. Eu mereço, porque meu dia foi muito estressante, então eu mereço algo bom, eu mereço ter esse prazer. E eu lembro que um dos questionamentos que você me fez foi o seguinte, tá, beleza, você tinha a opção, mas não tinha nenhuma outra opção saudável que você teria um prazer ali para comer? Será que só teria aquela opção ali do lanche? Então, acho que esse é um pensamento também, né? Porque não colocar essa alimentação como uma válvula de escape, porque sempre a gente vai ter aquele pensamento, poxa, um dia estressante, eu mereço aqui comer uma coisinha a mais. Um dia estressante? Tá, e agora quando você tá feliz, você lembra de quê? Tá feliz, tá ali com meio de familiar, ambiente familiar, ambiente de amigos, o que você lembra? Comer também, parceiro. Comer, na verdade, é um ato cultural. As pessoas se conectam através da comida. Sim. Entendeu? Então, assim, sempre vai ter desculpa para comer. Tô triste, vou comer. Tô nervoso, vou comer. Tô estressado, vou comer. Tô feliz, vou comer. Então, assim, se cada emoção e cada oscilação de sentimento que a gente tiver, a gente usar o alimento como refúgio, nós teremos uma sociedade de obesos.
Porque nossa vida não é nem um pouquinho um mar de rosa. Na verdade, é pura guerra com um pouquinho de calmaria, né? A gente tem ali amostras de calmaria. Então, se a cada emoção que eu sentir, eu deixar isso repercutir na minha alimentação, eu serei uma pessoa não saudável, ponto final. Ai, mas eu queria comer tal coisa. Não, eu também queria ser bilionário, poxa, eu queria trabalhar muito menos. Sei lá, cara, eu queria viver, sei lá, numa praia, eu queria viver treinando, né? Enfim, eu queria tanta coisa. Então, a maneira como as pessoas enxergam também a vida é muito imatura. E essa falta de maturidade, a gente percebe que não interfere só, ai, como é que eu vou fazer dieta? Não, interfere em tudo, sabe? A pessoa quer o melhor emprego, a pessoa quer o melhor, tá, mas você é o melhor? Não trazer pra realidade. Tá pelo menos tentando evoluir? Não, cara, não, a expectativa que as pessoas têm da vida é muito alta, sabe? Ah, mas eu queria fazer uma dieta, mas eu queria fazer uma dieta muito prática. Ai, eu também, pô. Eu queria alimentar até pela veia. Eu não queria nem sentir fome. Não queria nem parar pra... Não, para. É muito... Cara, isso parte... o sucesso da pessoa na dieta parte, sim, da maneira madura como ela enxerga a vida. Você vai ver que uma pessoa com a maturidade maior, ela tem uma facilidade de adentrar um planejamento alimentar, porque ela entende que qualquer coisa que você vai construir vai demandar um trabalho, vai demandar energia. Show demais. Pessoal, estamos caminhando para o nosso final. Tá sendo muito legal. Jorge, cada episódio que a gente tem do podcast é uma motivação para continuar, porque a gente conhece a história da galera. Às vezes no dia a dia, só ali no Instagram, você não consegue entender. E assim, eu já tinha admiração, agora eu virei fã também do seu trabalho, porque a história é muito bonita, sabe? E isso fortalece demais as relações. E para a gente partir agora para finalizar, primeiro eu queria lembrar vocês aí que estão acompanhando e agradecer vocês que acompanharam até aqui. Vocês fazem muita diferença no nosso processo, ajuda nas métricas, mas mais do que isso, ajuda a gente a motivar, a trazer novas pessoas. Então, deixa um comentário, né? Deixa aí uma curtida, isso vai avaliar muito o nosso processo aqui. Também agradecer os nossos patrocinadores, né? Fortalecendo aqui o Mucuri Coworking e a Coimbra, que tem nos ajudado bastante nesse processo. Mas, ô Jorge, a pergunta final, assim, vai deixar uma frase motivacional. Eu sempre gosto de uma frasezinha motivacional. Para aquela galera que está realmente buscando ter qualidade de vida, o que você deixaria aí de mensagem para ajudar aí, às vezes, quem está vivendo no sedentarismo, não está saindo do lugar, para poder fazer acontecer? Olha, como traço da minha personalidade, né, até como traço de consulta, eu tenho um traço de embate, sabe? Eu confronto conceitos com o meu paciente, a não ser quando esses conceitos não precisam ser confrontados. E isso me deu uma característica, talvez, de grosseria. Até meu próprio linguajar me deu uma fama de grosseiro, né? Assim, mas é o meu método de atendimento, é o meu método de tratamento. Eu compreendo as pessoas que são muito, sabe, compreensivas. Olha, que tadinho dele. Vamos passar a mão na cabeça? Ô, dó, ele tá comendo até passar mal, né? Não vão procurar qual o problema que esse sujeito tem. Enfim, então, partindo dessa minha característica, o que eu posso deixar de uma informação, né, de uma frase motivacional para todos que porventura nos assistem, cara, a saúde, né, das pessoas, ela vem sido bastante agredida porque literalmente, nós nos lixamos, nós somos desleixados para os cuidados. E o que eu posso falar que seria não deixar com que o meio polua e normalize que não cuidar da saúde seja uma coisa normal mesmo, sabe? Não deixe jamais, porque assim estão as pessoas que um dia estiveram na UTI, estão debaixo da terra, mortas. Ai, mas coitadinho, só uma pizza hoje, mas ele tá diabético. Ou não, mas não precisa treinar todo dia, não. Vamos treinar 3 vezes na semana. Morreu com 60 anos. Isso acontece todos os dias, mas não aparece um doido, um grosso como eu para poder falar, né? Então, cuidem da saúde, conecte-se ao seu físico, aos seus cuidados, à sua autoestima mesmo, entendeu? Não só, cara, só por saúde, queira ficar bonito também, se for o caso, qualquer conexão que seja lícita, sabe? Também tem muita hipocrisia no meio disso, sabe?
Ai, vamos cuidar da saúde. Não, cara, se você quiser. Se você acha que a conexão mais forte é pela estética, eu quero ficar bonito. Seja honesto com você. O famoso bonito pelado. Quer ficar bonito pelado. Olha que coisa maravilhosa. Não, eu quero ficar bonito pelado. Assuma de maneira muito íntima e verdadeira para si. Seja sincero consigo mesmo, né? Que isso vai te conectar com o seu corpo, vai te deixar mais bonito, sim, mas vai te deixar mais saudável. Entende? Então, às vezes as pessoas também não se cuidam porque elas não são, elas não demonstram para si a verdade. Exemplo, a mulher está com uma péssima autoestima, se sentindo feia, né? Tem uma palavrinha meio feia na psicologia chamada nojo, né? Que eu não costumo usar em consulta porque ela é mal interpretada, mas o nojo, em termos assim de conhecimento maior, é como repulsa. Mas a pessoa sente o nojo, a repulsa do físico diariamente, sente esse estado de descontentamento e elas preferem tampar com a roupa, né? Enfim, fuga, sempre vestir um preto, colocar filtro na foto e tal. Meu conselho é o contrário, demonstrem esse nojo para si mesmo e tomem as atitudes que são contrárias àquilo que está te deixando daquela maneira. Assuma a sua posição, né? Sim, e ao invés, eu não compactuo com a ideia da aceitação. A aceitação te coloca no estado de aceitar que sou perfeito. À medida que se eu acho que eu sou perfeito, eu não vou me cuidar, né? Então, fica essa frase, que não é a frase, né? Uma ideia motivacional. Você tá doido. Perfeito. Fez muita reflexão. Galera, passando aqui para agradecer, primeiramente, Jorge, brigadão por ter vindo aqui, amigo. Muito Valeu. Conhecimento compartilhado muito aqui. Tenho certeza que quem ficou até aí agora já aproveitou e aprendeu muito também. Eu aprendi bastante. E, galera, agradecer vocês também que ficaram até aqui o final. Muito obrigado. Lembrando vocês que estão assistindo pelo YouTube, já se inscreve aí no nosso canal, curte esse episódio, comenta, fala o que você achou. Você também no Spotify, também se inscreva e segue a gente aí. Beleza, galera? Muito obrigado. Obrigadão, Carlos, mais uma vez. Fernando. Tamo junto, galera. Valeu. Um abração.